Décima semana do tempo comum. Quinta-feira. O Pai e o Filho revelados pelo Espírito. Números de 243 a 248. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 243. Antes de sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de outro Paráclito defensor, o Espírito Santo. Ele, atuante desde a criação que falou pelos profetas, está agora junto dos discípulos e presente neles, para ensiná-los e conduzi-los à verdade plena. João 16:13. Assim, o Espírito Santo é revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. 244. A origem eterna do Espírito revela-se em sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à Igreja tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa, depois de seu retorno para junto do Pai. O envio da pessoa do Espírito, após a glorificação de Jesus, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. 245. A fé apostólica no tocante ao Espírito foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico em 381 em Constantinopla. Cremos no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida. Ele procede do Pai. Com isso, a Igreja reconhece o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. A origem eterna do Espírito Santo não deixa, porém, de estar vinculada à do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Contudo, não se diz que ele é somente o Espírito do Pai, mas, ao mesmo tempo, o Espírito do Pai e do Filho. O credo da Igreja do Concílio de Constantinopla confessa: com o Pai e o Filho ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. 246. A tradição latina do credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho. Filioque. O Concílio de Florença, em 1438, explicita: o Espírito Santo tem sua essência e seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de ambos como de um só princípio e por uma única expiração. Uma vez que tudo o que é do Pai, o Pai mesmo deu a seu Filho único ao gerá-lo, excetuado o seu ser de Pai, esta própria procedência do Espírito Santo a partir do Filho, ele a tem eternamente de seu Pai que o gerou eternamente. 247. A afirmação do Filioque não figurava no símbolo professado em 381 em Constantinopla. No entanto, com base em uma antiga tradição latina e alexandrina, o Papa São Leão já o havia confessado dogmaticamente em 447, antes que Roma conhecesse e recebesse, em 451, no Concílio de Calcedônia, o símbolo de 381. O uso desta fórmula no credo foi sendo admitido pouco a pouco na liturgia latina, entre os séculos VIII e IX. Todavia, a introdução pela liturgia latina do Filioque no símbolo niceno-constantinopolitano constitui ainda hoje um ponto de discórdia em relação às igrejas ortodoxas. 248.
tradição oriental põe em relevo, antes de tudo, a origem primeira do Pai em relação ao Espírito. Ao confessar que o Espírito procede do Pai, João 15:26, ela afirma que o Espírito procede do Pai pelo Filho. A tradição ocidental põe em relevo primeiro a comunhão consubstancial entre o Pai e o Filho, afirmando que o Espírito procede do Pai e do Filho, Filioque. Ela o afirma de forma legítima e racional, pois a ordem eterna das pessoas divinas em sua comunhão consubstancial implica não só que o Pai seja a origem primeira do Espírito, enquanto princípio sem princípio, mas também enquanto Pai do Filho único, que seja com ele o único princípio do qual procede o Espírito Santo. Esta legítima complementaridade, se não for radicalizada, não afeta a identidade da fé na realidade do mesmo mistério confessado.